vamos orar ao Senhor, orando também pela nossa irmã que está aqui, o seu pedido de oração. Maravilhoso Deus e Pai, em nome de Jesus, continuamos na sua presença nesse momento, meu Deus, lhe agradecendo por esta grande oportunidade de estarmos na tua casa. Pai, eu quero orar neste momento pela tua filha, pela tua serva, e está com o seu coração enlutado por ter perdido o seu esposo, meu Deus, mas o Senhor é poderoso para confortá-la através do seu Espírito Santo. Também eu oro pelo teu filho, que vai ministrar a lição da Escola Bíblica Dominical nesta manhã. Toma nas tuas mãos e usa-o. Fala conosco por meio da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Obrigado, Senhor. Glórias ao Senhor Jesus. Saúde a amada igreja com a paz do Senhor. Amém, irmãos? Glórias a Deus. Poder sentar em nome do Senhor Jesus. A nossa lição de hoje, então, irmãos, é a lição de número 4. Glórias ao Senhor Jesus. A lição de número 4, que nos tem por título O Encontro de Ruth com Boaz. O encontro de Ruth com Boaz. Nós sabemos que na lição anterior, a lição de número 3, nós aprendemos então sobre Ruth e Noemi, entrelaçadas pelo amor. Então perceba que na lição anterior, a lição 3, nós aprendemos então sobre o amor, né, entre Ruth e Noemi. Nós aprendemos então Deus se manifestando, aprovando esta amizade entre Ruth e Noemi, entre Noemi e Ruth, entre sogra e nora, entre nora e sogra. Nós aprendemos na lição anterior que Ruth fala para Noemi que ia abandonar então o seu povo, né, os seus costumes, e ela diz ainda para Noemi: não me insista para que te deixe e me afaste de ti, porque aonde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que pousares à noite, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus, e onde quer que morreres, morrerei eu, e ali serei sepultada. Me faça assim, o Senhor, e outro tanto, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Glórias a Deus. Então, na lição de número 3, na lição anterior, nós vemos então o amor de Ruth para com Noemi, né? Um amor que não queria nada em troca, um amor incondicional. Glórias ao Senhor Jesus. E na lição de hoje, irmãos, a lição de número 4, que nos fala sobre o encontro de Ruth com Boaz. Glórias ao Senhor Jesus. A nossa palavra-chave, então, da nossa lição nesta manhã é sobre encontro. Na nossa introdução aqui, irmãos, diz assim: na lição anterior, o assunto central foi a amizade entre Noemi e Ruth, sogra e nora, como eu falei. Nesta lição, um novo personagem entra em cena, né? Começando no capítulo 2 de Ruth, o parente remidor, ou seja, o que salva, o que liberta. Veremos como Deus da providência recompensa os que se doam a bons relacionamentos. Então perceba que na lição anterior é a amizade de Ruth para com Noemi, de Noemi para com Ruth, e agora na lição 4 nós vemos então a consequência desta amizade, que então resultou num bom encontro. Não foi uma causalidade, mas foi uma providência divina. Aprendemos e sabemos que crente não vive
de causalidades. Crente vive, aleluia, de providências divinas de Deus. Então perceba que no capítulo 2 se manifesta, entra em cena Boaz, tipificando Cristo, o parente remidor, ou seja, aquele que salva, aquele que liberta. Como Deus então entra com providência, recompensando os que se doam a bons relacionamentos. Ruth não quis nada em troca. Ruth também não foi obrigada a seguir Noemi. Não. Noemi não chega para Ruth e quer algo em troca. Nem Ruth com Noemi, até porque não tinha o que ter em troca. Tanto é que Noemi já era de idade avançada, não tinha como Noemi voltar a casar e dar então um novo esposo para Ruth. A idade era avançada, e mesmo que fosse nova, ela até pergunta para Ruth: se eu ainda viesse a lhe dar um esposo, viesse a gerar filhos, você com certeza não esperaria até ele crescer, para que viesse então se casar. Então nós vemos aqui, que Deus recompensa os bons relacionamentos. Vamos lá, no capítulo, no tópico 1, que diz assim, tem por título Boaz, o remidor. No subtópico 1 diz assim, um homem próspero. O capítulo 2 de Ruth nos apresenta Boaz, um homem valente e poderoso, da geração de Elimeleque. Os termos valentes e poderoso refere-se ao caráter íntegro e à influência de Boaz, além de seu poder econômico. Então aprendemos que os termos valentes e poderoso, valente está falando de valor. Um homem que tinha valor, não está falando de valente de alguém que derramava sangue, de alguém que ia para as batalhas, um homem sanguíneo, não. Valente está falando de um homem valoroso, com caráter íntegro, um homem poderoso na questão financeira, um grande produtor rural. Boaz tinha plantações, cevada e trigo, e muitos trabalhadores a seu serviço. Reuniam então qualificações e condições para cumprir o papel de remidor. Então não bastava Boaz ter qualificações, um bom caráter, um homem íntegro. Boaz tinha que ter condições para assumir o papel de remidor. Como eu falei, Boaz tipifica a Cristo. Cristo teve boas qualificações, um homem perfeito, com caráter perfeito, e tinha condições espirituais para cumprir o papel de libertador e resgatador da nossa alma perdida. Glórias a Deus. O subtópico então 2, subtópico 2, fala então sobre Goel e Levir. Goel e Levir, a expressão da geração de Elimeleque, que não nos permite saber o grau de parentesco entre Boaz e o marido de Noemi. Segundo uma tradição rabínica, era sobrinho, como parente próximo. Poderia ser o Goel, ou seja, o resgatador da terra que o falecido havia vendido, como também poderia cumprir o costume antigo do casamento. Então eram duas prescrições distintas, contidas na lei de Moisés. A do resgatador, que seria o Goel, previa que quando um israelita ficasse pobre e precisasse vender as suas terras, seu parente mais próximo tinha o dever de comprá-las de volta e restituir-lhes.
E se o hebreu fosse comprado como escravo por um estrangeiro, um parente tinha o dever de resgatá-lo. Então era o papel de Goel, do Goel. Já o papel de levir, que é o levirato, previa que o irmão do cunhado, conhecido como levir, se casasse com a viúva e suscitasse descendência ao falecido. Sim, senhor. Isso, com certeza, até eu tinha estudado e apontei até aqui para falar e passou, verdade. Se casasse com a viúva e suscitasse descendência ao falecido, tudo indica que essa prática foi ampliada, seguindo uma ordem de parentesco mais abrangente, semelhante à do resgatador. No caso de Boaz, havia um remidor mais chegado que ele. Então perceba que Boaz, ele assumiu, claro que tinha um parente mais próximo. Então Boaz chega para o parente mais próximo e diz: você vai ter que assumir a terra, o campo do esposo do falecido, de Noemi, mas não só isso, mas também assumir, aleluia, a sua esposa, a Ruth. Então perceba que o parente mais próximo, quando está falando no assunto do campo, dos bens, o parente mais próximo diz: assumo sim, resgato sim. Mas quando parte para a pessoa de Ruth, perceba que o resgatador mais próximo, o parente mais próximo, o remidor mais próximo fala: ei, aí eu não quero. Então perceba que o remidor, o resgatador mais próximo, o parente mais próximo, ele visava só para os bens, de uma forma interesseira. Mas quando parte para a pessoa, para a Ruth, o parente mais próximo não aceita, não quer, não valorizou o seu papel de parente mais próximo, o remidor. Então havia uma condenação para isso? Não, mas havia uma vergonha, um opróbrio que se chama vergonha pública. Como assim? Boaz chama o parente mais próximo e diz: você tem que assumir tanto os campos como a moça, a donzela, a viúva, Ruth. Então perceba que ele aceita os bens, em conquistar os bens, como eu falei, mas quando parte para a moça, para a pessoa, para a parte mais sensível, que necessitava de alguém para lhe resgatar, ele não aceita. Então perceba que Boaz fala: bom, se você não aceita, o que é que tinha que se fazer? A moça, a viúva, ela vinha então até o resgatador mais próximo, tirava as suas sandálias, o seu sapato perante o povo, um sinal de desonra, de vergonha para o parente mais próximo, e lhe cuspia no rosto, sinal de humilhação, sinal de vergonha pública. E a sua casa era chamada a casa do envergonhado, a casa do humilhado, ou seja, a casa daquele que não quis assumir o seu papel de remidor, ou seja, não tinha uma condenação, mas passava por uma vergonha pública. Mas glórias a Deus que então Boaz assumiu esse papel de remidor. Subtópico 3, vamos correr aqui por cada hora: temor e respeito. A saudação de Boaz a seus empregados demonstra que ele temia a Deus. A invocação a Jeová, o Senhor seja convosco, dirigida a todos os segadores, indica também seu respeito aos que com ele trabalhavam.
Os empregados retribuíam com uma saudação também amistosa e piedosa: o Senhor te abençoe. Patrões e empregados devem se tratar com mútua consideração, reconhecendo a posição e o papel próprios de cada um na relação de trabalho. Então perceba, irmãos, que Boaz, ele manifestava a sua comunhão com Deus na comunhão com os empregados, com os funcionários. Boaz manifestava que era um homem de Deus, que tinha uma amizade com Deus, tendo um bom relacionamento com os empregados. Perceba que Boaz não era um homem que praticava o assédio moral. O assédio moral ali está falando de explorar o funcionário, de envergonhar o funcionário. Boaz também, ele não praticava a desumanização do trabalho, glórias a Deus. Mas Boaz tem que valorizar, o patrão tem que valorizar mais a pessoa do que o trabalho. Então perceba aqui, Boaz, ele valorizava as pessoas mais do que o trabalho. Perceba que havia uma valorização entre Boaz e os funcionários. Os funcionários reconheciam que tinham um patrão de amor, um patrão temente a Deus. Havia um bom relacionamento entre o patrão e o funcionário. Não só isso, mas um bom exemplo entre o patrão e o funcionário. Nós também podemos estudar dentro desse tema entre patrão e funcionário sobre o analfabetismo funcional, que é conhecido então como a anti-excelência. Perceba que não é só o lado do patrão com o funcionário, mas é o lado do funcionário também com o patrão. Ou seja, a anti-excelência está falando de alguém que não quer cumprir o seu papel de uma forma excelente. Perceba, irmãos, eu até deixei na Bíblia aqui, abra sua Bíblia por gentileza, em Efésios capítulo 6, versículo 10, bem ligeirinho. Efésios capítulo 6, melhor dizendo, e versículo 5, Efésios 6 e 5 diz assim: servos, obedecei àqueles que são os vossos patrões, vossos senhores, segundo a carne, segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade de vosso coração, como a Cristo. Ou seja, um funcionário sincero, verdadeiro, não servindo à vista, como para agradar aos homens. Irmão, perceba isso aqui, não servindo à vista, ou seja, o patrão está na firma, então nós vamos levantar os pés, vamos trabalhar. O patrão não está na firma, vamos relaxar, vamos ficar mais aconchegante. É aquele velho ditado que quando o gato sai, os ratos fazem a festa, e não é assim. O patrão estando ou não estando, servimos ao patrão como servos de Cristo, fazendo a vontade de Deus de coração, servindo de boa vontade como ao Senhor, e não como aos homens, sabendo que toda boa coisa que cada um fizer, o mesmo ele receberá do Senhor, seja ele servo, seja livre. Glórias ao Senhor Jesus. E vós, senhores, fazei as mesmas coisas para com eles, deixando as ameaças, sabendo também que o Senhor deles e vosso está no céu. Aqui está falando de igualdade, né? E que para com ele não há acepção de pessoa. Aí que entra, irmão, um assunto muito sério sobre a pessoa achar que é melhor que o funcionário. Está falando de patrão, porque eu sou dono, porque sou patrão, porque eu sou líder. Não, Deus não faz acepções de pessoas.
Aí que entra também o papel do funcionário achar que tem um patrão cristão, e ele também é cristão, achar que também a firma lhe pertence. Ou seja, eu sou cristão, o meu patrão é cristão, então nós somos irmãos. Claro que somos irmãos, mas tem que haver uma separação, uma ética, um respeito. Glórias ao Senhor Jesus. Vamos lá, tópico 2, o carinho de Boaz para com Ruth. Primeiro subtópico, a pureza não exclui a ternura. Logo que chegou ao campo, Boaz notou a presença de uma moça diferente entre os que respigavam, ou seja, pegavam do chão a sobra da colheita. Então perceba que Boaz, quando chega, ele nota a presença de uma moça diferente. Opa, essa moça é diferente. Quem é essa moça? Notou algo diferente na moça, informado de que era Ruth. Ou seja, Boaz chega para o principal, ou seja, para o que está ali cuidando, os segadores, liderando sobre os segadores, chama o rapaz e diz: ei, quem é aquela moça ali? Eu não vi ela antes aqui, quem é ela? E então o moço fala: essa aí é Ruth, a moabita, aquela que deixou tudo para cuidar da sogra, a Noemi. Então perceba que não só Boaz já sabia da reputação de Ruth, mas também os seus funcionários. Então perceba, irmão, que lá no textuário, só voltando bem rapidinho, Boaz fala para Ruth, bem rapidinho: o Senhor galardoe o teu feito. É Boaz falando para Ruth. Perceba que Boaz fala: o Senhor galardoe o teu feito. Ou seja, aqui é um reconhecimento de Boaz e dos funcionários perante Ruth. O Senhor galardoe o teu feito. Ou seja, é um reconhecimento. Ruth foi reconhecida perante os funcionários que conheciam a sua história, e sobre Boaz: o Senhor galardoe o teu feito, reconhecimento perante os homens, e seja cumprido o teu galardão do Senhor. Está falando, aleluia, aqui está falando então da recompensa divina. O Senhor, seja cumprido o teu galardão do Senhor. Então perceba que primeiro Boaz reconhece, né, o reconhecimento do que Ruth fez por Noemi, e também Boaz fala então da recompensa divina. Seja cumprido o teu galardão do Senhor. São 3 R's: reconhecimento, recompensa, e também ele fala sobre cujas asas vieste te abrigar. Está falando de refúgio, de proteção. 3 R's: reconhecimento, recompensa e refúgio. Então perceba que essa moça, ela tinha um bom legado, um bom testemunho. Informado de que era Ruth, dirigiu-se a ela de forma carinhosa, amistosa, chamando-a de filha, deu liberdade para continuar catando espigas em sua plantação, e lhe assegurou de que seria tratada como devido respeito. Não dei ordem aos moços que te não toquem. Ou seja, em outras palavras, fica tranquila, Ruth, ninguém vai te tocar, tu estás sobre a minha proteção. Ou seja, eu conheço a tua história, eu conheço que você largou o seu povo. Está falando de costumes, você largou tudo, irmão, e há uma grande recompensa para quem larga tudo. Boaz se preocupou com a segurança de Ruth. Assédio moral e sexual não são atitudes pecaminosas. Então perceba que assédio moral e sexual são atitudes pecaminosas e perturbadoras no ambiente laboral e em qualquer área da vida. Então perceba que Boaz não se aproveita da situação, a situação que Ruth está vivendo, está passando, a situação de fragilidade, tanto emocional, espiritual, mas ele vem como um pai
para Ruth. Boaz era um cavaleiro muito educado com todos. Um viver santo não exige que sejamos rudes e descorteses. Jesus, o mais puro dos homens, convivia com todos. Então perceba que um viver santo, irmão, não exige que sejamos rudes e descorteses, sabe, aquela cara fechada. Claro que cada um tem um jeito, está falando de personalidade, cada um tem uma maneira de se portar, de viver, mas aqui está falando que ser santo, não está falando de perfeição. Ser santo não quer dizer que eu tenho que andar achando que sou melhor que alguém, que não tenho que ser, aleluia, um bom cavaleiro, que sejamos rudes e descorteses. Ou seja, irmão, nós temos que ter um alto equilíbrio. Tem pessoas que acham, infelizmente, que ser santo é não cumprimentar ninguém, é não ter amizade com ninguém. Perceba que Moisés se aconselha até com seu sogro Jetro, que nem servo de Deus era. Ele pede um conselho: me ajude para administrar o povo, o que eu devo fazer? Então perceba que Moisés teve o conselho com um homem que era ímpio. Ou seja, devemos, claro, irmão, que não estou falando que nós devemos se misturar, ter amizades com o mundo, mas nós precisamos dialogar com as pessoas. No trabalho nem todo mundo é cristão, o seu colega muitas vezes não é cristão, mas não custa você conversar com ele, elaborar um texto, um certo assunto, trocar uma ideia, pedir um conselho, de uma forma profissional, e dizer por onde eu devo partir. Então perceba que ser santo, claro que é ser separado, mas está falando da nossa conduta espiritual, da nossa moral espiritual, da nossa vida espiritual, separado do mundo de pecado. Então perceba que ser santo não é aquela pessoa que se acha melhor que os outros, até porque ser santo não é ser perfeito. Nós estamos no caminho da perfeição, até o dia da glorificação, e o dia da glorificação, então, dá-se no dia do arrebatamento, a qual vamos receber um corpo incorruptível de glória. Então perceba que ser santo não é ser perfeito, muito pelo contrário. Ser santo, irmão, não é ser melhor que ninguém, mas é reconhecer todos os dias, aleluia, que necessita da graça, da misericórdia, ser alcançado pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus. É bater no peito e dizer: Senhor, eu quero ser santo, fui justificado por meio do teu sangue, não que eu por mim mesmo me tornei justo pelas minhas ações e atitudes, mas o teu sangue me justificou na cruz do Calvário, me santificou na cruz do Calvário. Então perceba que um viver santo não exige que sejamos rude, irmão. Tem muito caos aí de irmãos e irmãs com o vizinho, nem cumprimenta, porque sou crente, sou melhor. Irmão, nós não somos melhor que os lá de fora, nós somos enxertados na videira, nós somos ambujeiros. Quem diz nós que somos verdadeiros galhos? Não, nós não fizemos parte porque fomos enxertados na videira, nós não somos nada. Tanto é que Jesus fala: você acha aí melhor então que Israel? Não, vocês não são nada. Glórias a Deus, foram enxertados em mim. Segundo subtópico, Deus estava agindo. A atitude de Boaz surpreendeu Ruth. Como estrangeira e pobre, certamente ela tinha receio de como seria tratada. Agia com educação e muita discrição. Irmão, olha que lindo isso aqui. A atitude de Boaz surpreendeu a Ruth. Ou seja, Ruth não esperava essa atitude de Boaz. Para começar, irmão, Ruth nem sabia que estava pisando em uma das partes do campo que pertencia a Boaz. Então não foi uma causalidade, foi Deus, a providência divina, guiando Ruth.
Perceba que quando Ruth chega em Belém, ela não fica parada, isso que nós vamos falar mais para frente, mas ela tem uma atitude, ela age, e Deus espera pessoas que tenham atitudes, que agem. Então perceba que como estrangeira e pobre, certamente ela tinha receio de como seria tratada, ela agia com educação e muita discrição. Irmãos, preste atenção, Ruth não aproveitou a oportunidade. Talvez fosse nosso dia de hoje, chegaria no campo, ia catando ali as migalhas, e de repente avistava o patrão, sabia que aquele ali provavelmente seria o dono do campo, corria até ele e queria se esclarecer, contar a sua história, falar do seu passado. Não. Ruth não fez assim, até porque o nosso testemunho, irmão, isso aqui é forte, fala mais alto que as nossas palavras. Então perceba que Ruth foi educada e muito discreta. A Bíblia diz que a mulher, ela ganha o seu marido mais com atitudes do que com palavras. Então perceba que a nossa vida é uma carta lida por todos. Ruth não precisou chegar e dizer: ei, Boaz, eu sei que eu acho que tu és o dono aqui do campo, pela tua aparência, a tua posição, os homens aí lhe respeitando, lhe honrando, e eu creio que o senhor és o dono, mas olha só, eu tenho uma história sofrida, eu cuidei da minha sogra, eu mudei de cultura, eu mudei de Deus, deixei o Deus dos Moabitas, onde apresentavam criancinhas, lançavam ao fogo, em sinal de adoração aos deuses deles, mas eu mudei de vida. Não, Ruth não precisou se justificar, a sua conduta e a sua história, o seu passado falavam mais forte, que a nossa conduta, que o nosso legado, venhamos ter um legado e deixar um legado depois da partida de um bom cristão. Impressionada com o gesto de Boaz, inclinou-se ao chão e de forma humilde reconheceu ser indigna do tratamento que recebeu. Havia uma motivação especial na conduta de Boaz. Ele já conhecia, olha isso aqui, irmão, ele já conhecia a bela história de Ruth. Um bom testemunho nos abre muitas portas. O camarada vai pedir um emprego, mas o patrão já conhece, que pode ser o seu patrão, é claro, já conhece a sua história, se ele é um bom camarada ou se é um mau camarada, se tem um bom exemplo ou se tem um mau exemplo. Então perceba que um bom exemplo nos abre muitas portas, que possamos nessa manhã ter uma vida dedicada a Deus e ter um bom exemplo perante Deus e perante os homens. Terceiro subtópico, sensível e espiritual. Boaz conciliava firmeza moral e sensibilidade, ternura e espiritualidade. Boaz conciliava firmeza moral, era sensível, tinha ternura e também tinha espiritualidade. Precisamos ter equilíbrio. O versículo-chave do livro é uma declaração feita por ele a Ruth. Boaz tinha uma profunda compreensão espiritual. Ele reconhecia que o Deus dos hebreus não estava limitado a fronteiras territoriais ou barreiras étnicas. E como servo de Yahvé, estava sendo usado para abençoar uma piedosa moabita. Suas palavras tocaram profundamente o coração de Ruth e lhe deram grande conforto. Então perceba, irmãos, que num momento tão difícil da vida de Ruth, momento de degradação, momento de dificuldade espiritual, dificuldade física, momento de abandono, de solidão, claro que tinha Noemi para conversar com ela, lhe aconselhar, lhe consolar, mas ela não tinha o seu esposo, estava vulnerável, estava frágil,
mas Deus lhe preparou o coração, lhe confortou o coração e lhe deu um grande conforto. No terceiro tópico, a colheita de Ruth e a sua sobrevivência. A lei da semeadura, primeiro subtópico. Uma cosmovisão secular produz a ilusão de que vivemos em um mundo dos homens, apartados de Deus e não afetados por Ele. Isso é um fruto de uma incredulidade crescente. Essa visão dualista em nada condiz com as Escrituras e com a realidade dos que confiam no Senhor da providência. Ou seja, Deus nos criou, nos abandonou e não tem comunhão conosco, relação conosco. É assim que muitas vezes o mundo pensa, essa cosmovisão, essa visão secular do mundo em qual vivemos. Ou seja, acho que tudo é uma causalidade. Glórias a Deus, mas nós que somos cristãos, nós reconhecemos que tudo é providência de Deus. Ruth decidiu servir ao Deus Israel em vez de Quemosh, o Deus dos Moabitas, cuja adoração incluía o sacrifício de crianças. Agora ela começava a experimentar a mão invisível de Jeová Jireh, o Deus da providência, agindo graciosamente em seu favor. A lei da semeadura funciona integralmente. Irmão, na passagem aqui de Ruth, o livro de Ruth, nós não vemos Ruth orando. Perceba, não. Nós vemos Ruth com atitudes, com ações. Nós vemos Ruth falando o que para Noemi? Olha, Noemi, não insista a mim para que te deixes, porque aonde você for, eu vou também. Aonde você habitar, eu habitarei também, porque o teu Deus, ou seja, por livre e espontânea vontade, irmão. Noemi não força a Ruth para largar a sua velha conduta, os seus velhos costumes, mas Noemi, por meio do seu exemplo, a sua conduta ganhou Ruth, e Ruth não precisa chegar, irmão, para Deus, não que não seja preciso, mas Ruth não chega para Deus e diz assim: ei Deus, sabes que agora eu larguei tudo, sabes que estou sendo uma boa nora, sou uma viúva, vou cuidar de Noemi, a tua serva, ei Deus, cuida de mim. Não, Ruth não fala isso. Ruth não tenta barganhar com Deus, trocar favor com Deus, não. E o segredo de uma vida com Deus é isso. Não é chegar para Deus e dizer assim: ei Deus, eu sou um dizimista, eu oro, eu jejuo. Não, não tente barganhar com Deus, trocar com Deus, apenas haja. Apenas tenha atitudes. Então Ruth teve atitudes, ela decidiu, irmão, por vontade própria. Noemi não lhe forçou, mas Ruth, por vontade própria, observando a conduta da sogra, dizendo: peraí, esse povo é diferente, essa mulher é diferente, ela tem uma boa conduta, ela se comporta diferente. Então perceba que a decisão de servir a Deus, cuja adoração, a decisão de servir ao Deus Israel, em vez de Quemosh, o Deus dos Moabitas, cuja adoração era incrédula, incluía sacrifício de crianças, um povo incrédulo, agora ela começava a experimentar a mão invisível de Deus, agindo graciosamente em seu favor. A lei da semeadura funciona integralmente. Perceba, irmão, que lá em Mateus 19 e 29, o próprio Jesus falou assim: todo aquele que deixar casas, pai, mãe e terras, por causa do meu nome, receberá 100 vezes tanto, e herdará a vida eterna. Então Ruth decidiu abandonar a casa do pai, da mãe, a sua terra, a sua parentela, e recebeu 100 vezes tanto o terreno, como também a bênção terrena, como também a vida eterna. Segundo subtópico, os acasos de Deus.
O primeiro sinal da ação de Deus foi a escolha aparentemente aleatória de que Ruth fez, indo apanhar espigas no campo de Boaz. Para ela era apenas uma causalidade, quando na verdade era o inequívoco ato da providência divina. Irmãos, nós não vivemos de causalidades, nós vivemos de providências divinas. Deus tem o controle de tudo e age em favor dos que o amam. Quando Ruth retornou para casa e contou para Noemi onde havia trabalhado, Noemi não escondeu a sua alegria, a sua exaltação, mas Noemi se dá de conta, peraí, Noemi pensou assim, meu Deus, é Deus preparando o nosso futuro. Ela se alega porque ela sabia, eu nem falei para Ruth, nem expliquei para Ruth onde era o campo do nosso parente, meio distante, mas é parente, nem expliquei, mas é uma providência divina. Uma esperança brotou no coração da pobre viúva. Então nós vemos a providência de Deus. Terceiro subtópico, vamos correr. O resultado da colheita. Alguns frutos de nossas ações são colhidos de imediato. Outros levam tempo para aparecer, mas aparecem, porque é a lei da semeadura. Pela forma graciosa como era tratada, Ruth colhia cereais em abundância diariamente nos campos de Boaz. A colheita garantia sua sobrevivência e de sua sogra. Percebe, irmãos, que depois que Ruth foi abençoada com muitos cereais, estava farta, ela não abandona Noemi, porque tem pessoas que se aproximam de nós só quando a coisa está ruim, mas depois que é abençoada nos esquecem. Mas Ruth não fez assim. Ruth pensou, peraí, quem tomou a decisão de sair ao campo fui eu. Ela deveria pensar, poderia pensar. Quem teve a decisão de partir e tomar uma atitude, de não ficar aqui parada, junto com Noemi nessa casa, sem homens, morrer à míngua, ou seja, a atitude foi minha. Quem decidiu partir para o campo foi minha atitude? Não. Mas Ruth, o que ela faz? Ela pega a colheita, a sobrevivência e vai ir à casa da sua sogra. O trabalho árduo durou toda a estação, ou seja, persistência, irmãos. Entre março e abril colheu cevada, e de abril a junho trigo. Concluído o trabalho, ficou com a sogra. Irmãos, olha que lindo isso aqui. Concluindo o trabalho, ficou com a sogra, irmão. Uma colheita ainda maior seria feita por ela em tempo oportuno. Nosso Deus trabalha por aqueles que nele esperam. Então perceba que ela não abandonou a sua sogra, mesmo depois de ser abençoada, mesmo depois de encher o estoque, o celeiro, o cantinho, a caixinha, para guardar os cereais, a caixinha de madeira, uma conjectura, é claro, mas ela não abandonou a sua sogra, e Deus então veio lhe recompensar. Deus é o Deus de recompensas. Glórias ao Senhor Jesus. Perceba que para ela era apenas uma causalidade, quando na verdade era um inequívoco ato da providência divina. Deus tem o controle de tudo e age em favor dos que o amam. Glórias ao Senhor Jesus. Eu quero passar então a conclusão para o nosso pastor. Posso fazer a conclusão? Glórias a Deus. Vou fazer a conclusão então, irmãos. Glórias ao Senhor Jesus. A conclusão nos diz assim: a atitude de fé de Ruth estava sendo recompensada, porque toda atitude de fé, irmãos, tem uma recompensa. Perceba que Ruth demonstra um amor por Noemi
Não um amor a qualquer algo em troca, mas um amor verdadeiro. Tanto é que o próprio Jesus fala: amai os vossos inimigos, amai a eles, ajudem a eles, não esperando nada em troca, porque a recompensa vem de mim. Então Ruth estava sendo recompensada. Sua prontidão em cuidar da sogra levou-a a encontrar conforto e proteção naquele que seria o resgatador de toda a família e que a incluiria na genealogia do Redentor da humanidade. O Deus de Ruth é o nosso Deus. Ele continua agindo por aqueles que decidem se abrigar debaixo de suas asas. Confiar nele e viver fazendo o que lhe agrada é o meio infalível de alcançar sua misericórdia e favor. Então perceba que por meio de um ato de fé, por meio de uma atitude, por meio de um amor sincero e verdadeiro, Ruth foi recompensada. Ruth foi alcançada pela graça de Deus. Ruth estava ali, irmão, colhendo então os cereais como uma estrangeira, como uma pobre, mas foi alcançada pelo favor de Boaz. Éramos estrangeiros, glórias a Deus, longe de Deus, apanhando migalhas, mas fomos alcançados pela graça de Deus. Aleluia. Pelo favor de Deus. A graça é o favor de Deus sobre a nossa vida. Que Deus abençoe nossos irmãos então, nessa manhã maravilhosa, irmãos. Agradeço também a confiança do nosso pastor Leandro, por ter nos permitido de nós estar dando a escola, o Albiri também, que tem nos convidado para fazer parte de um dos professores da escola dominical. Fico muito agradecido. Fazia um bom tempo que eu não dava a escola dominical. Fui professor por 5 anos na escola dominical, mas fazia por um bom tempo ainda que eu não voltava a dar a escola dominical. Peço perdão aos irmãos se eu falei alguma coisa, tá? Mas nós vamos se aprofundar cada vez mais no estudo da palavra, e Deus tem sido fiel para com as nossas vidas. Que Deus os abençoe.